Olá, queridos investidores. Em contato Guru.markets. Vamos começar com informações resumidas sobre a empresa. Se você estiver interessado, pode pausar o vídeo. Você pode observar cada parâmetro da organização em questão com mais cuidado. Agora vamos analisar os principais indicadores fundamentais da empresa Elomai Capital Limitada, ticker ILLO. Revisão com base em dados de 24 de março de 2025. Por classificação Guru.markets, empresa Elomai Capital Limitada pertence à subcategoria Green. 86 organizações participam da comparação, isso é muito representativo. Veremos as decisões sobre pedidos no final do vídeo. O resultado para a empresa é o seguinte, em menos 7,5 em 10 pontos. O resultado médio da subcategoria é de 1,7 pontos. Se você olhar de forma ampla, dentro do mercado em geral, você pode ver que a pontuação média para todo o mercado de ações dos Estados Unidos no total é de 1,9 pontos. Contra uma pontuação de menos 7,5 pontos para a empresa Elomai Capital Limitada. Comparando a dinâmica do preço das ações da empresa Elomai Capital Limitada e ações de subcategoria, vemos que nos últimos 12 meses as ações da empresa Elomai Capital Limitada mostrou uma dinâmica de 0,4%. Contra a dinâmica dos preços na subcategoria de 15,1%. Isso não indica nada claramente, mas é necessário ter esse fato em mente. Capitalização de mercado da corporação Elomai Capital Limitada avaliado em US$ 0,21 bilhão. A capitalização de mercado da subcategoria é de US$ 181 bilhões. Elomai Capital Limitada representa uma participação de 0,14%. Esta é uma das empresas muito pequenas na subcategoria. A capitalização do balanço da empresa é estimada em US$ 0,13 bilhão. Com uma capitalização de subcategoria de US$ 79 bilhões, Elomai Capital Limitada constitui uma participação de 0,165%. Comparando as ações da Bolsa de Valores e a capitalização do balanço, podemos observar o seguinte. Compartilhar Elomai Capital Limitada na subcategoria ao avaliar o valor de troca é 0,114%. O valor contábil é de 0,165%. O que é 45% superior à parcela do valor de mercado. A avaliação da participação de mercado da empresa e capitalização de balanço da subcategoria em bom, 1 ponto. Os passivos financeiros da empresa são de US$ 0,532 bilhão. A dívida em relação ao valor contábil é de 409,2% do patrimônio líquido. Resultado ao nível das obrigações financeiras da empresa em muito mal, menos 2 pontos. A relação entre o valor de mercado da empresa e o lucro corresponde a 0. Média na subcategoria 0. A avaliação do valor de mercado da empresa em relação ao seu lucro em comparação com organizações da subcategoria em muito ruim, menos 2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de menos US$ 4 milhões. Os lucros futuros para os próximos 12 meses são desconhecidos. E isso é muito negativo para a empresa. A avaliação dos indicadores de lucro futuro projetado em comparação com a subcategoria em ruim, menos 1 ponto. A relação preço-vendas da empresa é de 4,7. A média da subcategoria de 1,6 é 194% superior à média da subcategoria. A avaliação do preço de mercado pelo seu indicador de receita em comparação com os indicadores da subcategoria em ruim, menos 1 ponto. A receita nos últimos 12 meses foi de US$ 40 milhões. A receita futura para os próximos 12 meses é desconhecida. O que é extremamente negativo para as perspectivas da empresa. A avaliação dos indicadores dos volumes de vendas futuros projetados em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria em ruim, menos 1 ponto.
A margem é de menos 9,2%, com a média da subcategoria menos 4,6%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 4,6%. A avaliação da rentabilidade das vendas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria tolerável, menos 0,5 ponto. A participação da empresa em número de empregados na subcategoria é de 0,009%. Isso é 1.167% menor que a participação na capitalização de mercado. Isso reflete um desequilíbrio no valor de mercado atual da organização Eloma Capital Limitada, provavelmente em direção à reavaliação. O valor do capital de cada funcionário da organização é igual a $7.908.000. E para a subcategoria são $657.000. A diferença entre a média da subcategoria e os indicadores da empresa é de 1.103,7%. A avaliação do volume de capital de mercado da empresa por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria tolerável, 0 pontos. O valor do lucro por funcionário da empresa é menos $153,8 mil. Com a média da subcategoria menos $19,3 mil. E a diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 698%. Estimativa do lucro por funcionário da empresa em comparação com indicadores da subcategoria tolerável, menos 0,5 ponto. A participação nas vendas por funcionário da empresa é de US$ 1.677 mil. Por subcategoria $422 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 297%. Estimativa da receita por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria tolerável, menos 0,5 ponto. As ações à venda são de 0,1%, com uma média de subcategoria de 5,6%. Este é um indicador de um possível risco de short squeeze. Indicador RSI 14 mostra um nível de 51% para a empresa Eloma Capital Limitada. Na subcategoria, o nível de RSI 14 é de aproximadamente 46%. Tecnicamente, os títulos da subcategoria são avaliados da mesma forma que as ações Eloma Capital Limitada. A avaliação atual das ações da empresa é de aproximadamente US$ 16,01. A previsão de avaliação consensual para as ações da empresa é desconhecida. A dinâmica do preço atual e a previsão de consenso são desconhecidas. Vamos para a tabela de pedidos, que está disponível para vocês. O link está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém absolutamente tudo em uma determinada temporada com informações de decisão e sistema de avaliação de referência Guru.markets. O acesso à tabela de pedidos é totalmente gratuito e aberto. Link no comentário fixado. Com base na análise Eloma Capital Limitada. Sistema de informação e referência Guru.markets. A seguinte decisão é tomada. Abra um pedido de queda a um preço de US$ 16. O pedido foi aberto devido ao fato da empresa ter uma classificação bastante baixa. A avaliação da organização é baseada na abordagem de avaliação, o índice de Akin. O take profit está definido em 13,88. Stop loss está definido em 18,12. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss. Neste caso, a ordem é fixada de forma independente com base no resultado da sessão de câmbio de 23 de abril de 2025. Ou no último dia útil antes da data especificada. Relógio, RUL CK, será a principal transação de compra. O vídeo do negócio principal já foi publicado neste canal. Em caso de fechamento de uma das ordens, básica ou balanceadora, outra ordem é fechada ao preço atual.
Obrigado ao público por assistir a este vídeo e por utilizar o sistema de informação Guru.markets. Você realmente é o público mais legal do mundo inteiro.